E o ministro Fernando Haddad ainda aposta na aprovação de 2 propostas para tentar aumentar a arrecadação em 25 bilhões de reais e garantir o cumprimento da meta fiscal de 2026. Vamos falar um pouco dessa peregrinação, porque já se tornou uma peregrinação para conseguir essa grana, né? O Matheus Dias é quem vai trazer as informações para a gente agora. Quais são essas propostas, Matheus? Bem-vindo. Pois é, Evandro, é quase como uma mineração ali para tentar achar recursos para cumprir essa meta fiscal, né? Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, o ministro Fernando Haddad, ele tenta conseguir a aprovação de mais 2 propostas. Então, no Congresso, ele continua tentando para cumprir a meta fiscal. Segundo as contas do Ministério da Fazenda, se essas 2 pautas forem aprovadas, como você disse, 25 bilhões a mais no caixa do governo. Primeira proposta, então, seria uma proposta para tentar diminuir um pouco os benefícios fiscais, né? Em cerca de 10% seria um corte linear, segundo o Ministério da Fazenda. E aí, segundo as contas, também teria uma arrecadação de mais 19,8 bilhões de reais. A outra pauta, é claro, a taxação BBB, ainda de maneira insistente por Fernando Haddad, a taxação dos bancos, bets e bilionários, que o Ministério da Fazenda tenta fazer para conseguir mais 5 bilhões, cerca ali de 5 bilhões em receitas. Ambos os projetos, então, teriam essa renda extra de 25 bilhões ao governo e aí sim a meta fiscal seria cumprida. Na primeira pauta, a pauta então dos benefícios fiscais, né, dos incentivos fiscais, ela interfere nos benefícios que as empresas elas produzem. Então, e são vários esses benefícios, inclusive, Evandro, como imposto de renda por pessoa jurídica, programa de integração social, contribuição para o financiamento da Seguridade Social e contribuição social sobre o lucro líquido. Essa proposta, então, tramita ainda na Comissão de Finanças e Tributação, só que não tem prazo para ser votada ainda, por mais que o governo federal já tenha mostrado a extrema vontade de votar antes do fim do ano eleitoral. Agora, a segunda pauta da taxação BBB, sobre bets, bancos e bilionários, essa já está um pouquinho mais emboscada, né, Evandro? Já que nessa terça-feira o Senado adiou a votação, depois de perceber que a Câmara dos Deputados ainda não entrou num consenso e segundo ali o que o Hugo Mota teria dito, o Senado então interpretou que se fosse a votação seria reprovada. Então, por enquanto, ainda segue adiado. Haddad mantém ali a vontade de colocar essa pauta em votação, mas ainda não tem um plano, ainda não tem um prazo. O que pode ser uma alternativa, segundo pessoas ali ligadas ao Ministério da Fazenda, é que essa medida seja alterada para um novo tipo ali, uma nova MP para taxação, então, das instituições financeiras e dos sites de apostas esportivas, só que essa nova proposta seria apresentada só depois do fim do ano legislativo. Haddad tem pressa e a cobrança para atingir a meta fiscal é grande, né, Evandro? Exatamente. Obrigado pelas informações, Matheus Dias. Agora 5 horas e 49 minutos, aquele último intervalo para quem nos acompanha pela rádio. Nas outras plataformas, seguimos. Alan Gani. Uma das ideias do ministro é mexer com benefícios fiscais, com alguns dos subsídios. Perfeito. Em ano pré-eleitoral, dá para mexer com essa história? Bem difícil, né? Porque você vai perder apoio de setores bastante importantes, né? É claro que o ajuste fiscal aqui no Brasil, Evandro, passa também por uma revisão de subsídios, mas não é só isso, né? A gente também tem, por exemplo, a fórmula do reajuste do salário mínimo, que é sempre um aumento real acima da inflação. Isso impacta severamente as contas públicas. O salário de mercado, ele é uma resultante de oferta de trabalho, demanda de mercado e demanda das empresas e a produtividade. Então, quando você aumenta o salário mínimo acima do que a economia consegue absorver, você tem um impacto brutal nas contas públicas. Você tem muita indexação, a gente tem que passar por uma revisão dessas indexações. Você tem gastos atrelados à receita. Então, você tem questões estruturais e ninguém quer mexer, evidentemente, nesse vespeiro. Empurra o problema para frente, para 2027, quem assumir tem que mexer nessa bomba. Ô Bruno Muso, o que eu quero perguntar para você é natural que o ministro tenha que se esforçar tanto, tenha que viver uma peregrinação para conseguir uma arrecadação que garanta o cumprimento da meta, ou o problema está justamente aí? O problema está na ordem das coisas. Eles precisam aceitar a obviedade da matemática. Me parece que nós vivemos tempos tão sombrios onde a matemática precisa ser questionada, mas tem um ponto
não se discute, a verdade aparece. 2 mais 2, por mais que você bata na tecla ou escreva numa parede que é 5, quando você precisar comprar alguma coisa, 2 mais 2 será 4. Não tem jeito. A verdade, ela bate na sua porta, dá tapas na sua cara e ela aparece. E a questão é que o Brasil vem aumentando a sua arrecadação de maneira impressionante. E isso significa que nós arrecadamos mais de 3 trilhões de reais até o momento, quase 3 trilhões e meio já até agora, nesse ano, e mesmo assim, todos os meses batendo recorde de arrecadação, a despesa continua crescendo mais do que a arrecadação. Você estrangula aqueles que geram impostos, aqueles que geram empregos. Por quê? Porque o governo precisa cada vez gastar mais para manter uma máquina pública inchada e ineficiente por definição. Tente na sua casa continuar aumentando os teus gastos. Chega um momento que a tua hora ela é limitada, como de todo mundo. O dia tem 24 horas para todos nós, seja rico, pobre ou não. Então significa que a capacidade de arrecadação ela tem um teto, né? E isso é muito bem demonstrado. Tem um momento em que quanto mais você vai subindo as alíquotas de imposto, a tua arrecadação passa a cair. Isso é explicado em economia. Por quê? Porque você estrangula a capacidade daqueles que geram riqueza e eles vão, obviamente, para o mercado informal. Não dá, você não aguenta mais pagar as suas contas e ter que sustentar uma máquina pública gigantesca desse jeito. Então, em algum momento, a verdade nos jogará de cara para o abismo. E aí nós teremos 2 pontos. Aceleramos e aí tentamos encarar a lei da física, da gravidade, assim como eles questionam que 2 mais 2 é 4, vamos tentar questionar a lei da gravidade também para ver se a gente flutua, ou então teremos que apertar o cinto. Já vai doer. A partir de 2027 não há mais espaço dentro do orçamento com os gastos discricionários. Já vai doer. A questão é, se a gente pular do abismo, vai doer mais. A questão é escolhermos quando. Zé Maria Trindade, você avalia da mesma maneira? Pois é, o Bruno me fez lembrar um personagem o Homem que Calculava, é um livro do professor de matemática, o professor chamava Júlio César, né? E ele escreveu com o pseudônimo de Malbataan. E endoidava a minha cabeça com aquela história lá de enganar os números e o dinheiro sumia, o dinheiro aparecia e ninguém entendia. E ele fazia as contas, somava, dava tudo certo e faltava um pedaço. Então o que está acontecendo é a mesma coisa. Qual é o grande problema? O Brasil está gastando mais do que arrecada. São 5 trilhões e 400 bilhões de orçamento, que rapidamente 2 trilhões e 400 bilhões para o pagamento da dívida, dos juros da dívida, chamado eufemicamente de serviço da dívida. E depois vem a folha de pagamento e previdência e acabou o dinheiro. Esta é a realidade, né? E essa é a realidade prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é estrutural, tem que fazer uma reforma estruturante para o país. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Aí ficam os ministros, né, e o Haddad especialista nisso, querendo aumentar. Qual é a maldade política? É a seguinte, eu assisti um debate lá no Congresso Nacional, uma conversa entre líderes informais, dizendo o seguinte, num determinado momento, eu vou citar o nome dele, o deputado Arnaldo Jardim disse assim, peraí, nós vamos dar essa bolada para esse pessoal no ano que vem? Qual o lance? É o seguinte, mais dinheiro agora no orçamento significa o ano que vem o governo com dinheiro para jogar nas áreas sociais e fazer política. Então não tem a menor chance de aprovar isso. Eu acho muito difícil politicamente aprovar. No mais é chamar o professor Júlio César, o Malbataan, para fazer essa contabilidade do governo. Muito bom, Zé. Piperno, você entende também que a questão política Vamos dizer assim, existe a questão política de ambos os lados, a questão política que impediria que o governo tivesse mais dinheiro à disposição, exatamente porque ele poderia usar isso a seu favor com a máquina na mão numa campanha eleitoral, e, por outro lado, também uma dificuldade ou uma necessidade do governo precisar desse dinheiro para chegar a essas contas. Dos dois lados, há algo que impede que isso de fato vá para frente? Isso é verdade, sim. O fator político ele é muito importante nessa equação, principalmente porque o calendário aponta para uma eleição daqui 10 meses e meio. Então, é claro que isso é uma variável que está no cálculo de todo mundo, de todos os atores políticos. Agora,
A essa altura, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, é muito difícil sempre e é historicamente complicado combater os lobbies organizados, o que eu chamo do pacto das elites. E aí eu estou me referindo não só às elites financeiras, às elites empresariais, mas também a de servidores públicos e militares. Todos esses grupos, eles têm privilégios. Por exemplo, o Judiciário tem, as Forças Armadas têm nas suas aposentadorias. Então é muito difícil alguém atacar isso tudo. Qual é o caminho mais fácil que, por exemplo, os defensores dessa ortodoxia fiscal apontam? O mais cômodo para eles, inclusive, vamos cortar benefício. Vamos cortar, por exemplo, uma valorização do salário mínimo. Mas o negócio do salário mínimo é um negócio brutal. Mas é mais fácil atacar lá porque esses não têm os seus lobbies organizados. Esses não têm. E aí, quando o Brasil taxava no imposto de renda o sujeito que recebia 1,6 salário mínimo por mês, algo absolutamente imoral, um confisco, bico fechado. A partir do momento que se começa a valorizar o salário mínimo, porque, veja, o salário mínimo vai chegar um dia que é óbvio que ele não vai poder continuar tendo aumentos reais, ok? Só que antes de mexer nisso, tem que mexer com o Bolsa Elite. Quem é que vai mexer nisso? Nós não conseguimos nem taxar, por exemplo, os títulos, o LCA e LCI. Imagina, então, cortar subsídios e incentivos fiscais. Não vai conseguir nunca.